Olá pessoal! Hoje é o nosso dia de lançar vídeo novo no canal. O vídeo vai ser sobre arte. Se você está a primeira vez aqui no nosso canal, no Dermite, saiba que esse é um canal de dermatologia, beleza e arte, então os vídeos variam entre temas de dermatologia, de beleza e de arte. Hoje é o segundo vídeo em que eu lanço aí um passeio que eu fiz em Minas Gerais, em Inhotim, que fica perto de Brumadinho. Inhotim, para quem não sabe, é um dos 20 melhores museus do mundo. Fica aqui no Brasil, em Minas Gerais. Poucos brasileiros conhecem. Eu fui conhecer, valeu muito a pena. Eu gravei aí durante 2 dias esse vídeo que vocês vão assistir. Fui em várias obras, quis demonstrar algumas coisas, despertar a curiosidade de vocês e entender um pouquinho dessa arte, saber por que é tão especial. Nesse vídeo eu vou tentar destrinchar um pouquinho disso e fazer você ficar com vontade de ir lá conhecer. Se você está a primeira vez no nosso canal, se inscreve aqui embaixo, deixa o teu like. Se você tem alguma dúvida ou se você conhece já o local e quer deixar algum comentário, escreve aqui embaixo nos comentários que isso vai ser muito importante. E ao longo das próximas semanas a gente vai lançar mais vídeos dessa sequência e também vídeos de dermatologia para variar um pouco. Vamos nessa viagem comigo hoje? Olha galera, aqui em Inhotim vocês podem contratar o serviço de transporte que é feito nesses carrinhos elétricos para ir de um local para o outro, porque as instalações são longes umas das outras. E aí, tudo em aclive e tudo mais, a gente faz o transporte entre um e outro, passando pelas áreas verdes incríveis que tem aqui no museu. A gente está chegando na primeira instalação que a gente vai visitar, que se chama Som da Terra. É incrível, vou filmar aqui para vocês. Vocês vão ver agora em seguida um vídeo que eu gravei lá em cima. É um dos pontos mais altos de Inhotim, numa instalação que chama Sonic Pavilion, do Doug Aitken, não sei se fala assim, mas imagino que seja. Que é uma instalação que vocês veem que durante a gravação eu não falei nada, porque não pode falar lá dentro, porque é uma instalação em que o som é muito importante. O que é o objetivo desse artista, exatamente? Ele cavou um buraco de 220 metros de profundidade, e lá no fundo ele instalou microfones de altíssima sensibilidade. E aquele domo de vidro que vocês viram ali é um domo de vidro acústico, cuja função é que você possa escutar o som que os microfones captam da terra. Então, o que ele quer dizer é, fique ali escutando o som da terra. Então, os sons que vocês vão escutar durante a gravação, que tem um som contínuo que parece um ruído, e alguns pontos mais altos, são o som contínuo que se escuta da terra, e algumas acomodações de rochas ou movimentos tectônicos que às vezes acontecem, que são muito pequenos, a gente não sente nem nada, mas pode escutar com esses microfones. Então você fica ali e o objetivo é que você escute o som da terra, o som interior da terra. Lembrando que tudo no museu leva a uma reflexão do interno e do externo. Ali ele está mostrando o som interno da terra, mas também o objetivo é você escutar o seu som interno. E numa outra instalação que eu já gravei o vídeo, depois eu vou colocar para vocês, vocês também vão ver que há um conflito entre o interno e o externo, que é algo que se repete na arte. A arte sempre reflete também o humano. Ela mostra o externo e mostra o interno. Então, escutar o som do que a Terra quer nos dizer também é escutar o som de nós mesmos.
agora a gente está chegando em mais uma instalação. Bem aqui, ó. Estão vendo? Uma coisa meio espacial, como se fosse uma instalação em Marte ou na Lua. Vamos para o próximo vídeo. Bom, pessoal, a gente está numa instalação que se chama Lama Lamina, do Matthew Barney, que é um americano. Essa é uma instalação que ela fica no meio da mata aqui em Inhotim. Vocês veem do lado de fora porque os vidros são transparentes. E o que ela quer mostrar? Ela se baseia no candomblé para mostrar um conflito entre duas entidades, tá? O trator, representando Ogum, e a árvore, representando Osana. Ogum é o deus da guerra e da tecnologia, e Osana, o da natureza e do verde. E aqui a gente vê o conflito numa posição estática entre o trator e a árvore que foi atingida por armas, ó. Um outro conflito que existe é que esse domo futurista que vocês viram na foto, ele fica no meio de uma área verde, também um conflito. E uma outra coisa que a gente pode ver em algumas imagens, não sei se vocês conseguem ver que os vidros são espelhados e triangulares, né, formando essas imagens em que você se vê, no caso eu, se vê no meio do conflito, porque dá pra ver a árvore e o trator. E isso levando aí aos pensamentos filosóficos de que esse conflito muitas vezes é interior e não só exterior, que o exterior muitas vezes está em conflito por problemas mal resolvidos internos. É uma obra interessantíssima. Quando você chega, parece que está chegando em algum domo em Marte ou na Lua. Um trator gigantesco, de verdade, numa posição bem diferente. Tem um banquinho sustentando uma das rodas e as formas geométricas da árvore, que é feita toda em produto sintético. Bem interessante a mensagem que essa obra quer nos transmitir. A entrada da galeria é muito incrível, né? Com a luz, com esse corredor de pedra, de tijolo e de barro. E a integração entre a natureza e a galeria é incrível. Então tem até algumas passagens muito interessantes aqui, é uma das entradas, mas não é a única. Então você pode circular pela galeria, estando na natureza, e entrar ali. Aqui tem uma outra porta onde a gente vê as pessoas circulando ali pela galeria, as fotos estão lá dentro, tá vendo? Então a perfeita integração entre a galeria e a natureza, que vai ter a ver com a mensagem que as fotos vão passar, vocês vão entender. Olha, gente, eu tô dentro da galeria Cláudia Andujar, que é linda, integrada com a natureza, e que é uma fotógrafa que tem uma história que eu vou contar para vocês através de fotos depois. É uma história que mistura um pouco da fotógrafa com a história de nós e do nosso povo. A estrutura ela é toda feita em paredes de tijolo rústico, com uma integração com luz natural e natureza. Aqui o objetivo também é luz natural integrada com a luz artificial, para mostrar alguns efeitos de fotos de luz, como eu vou mostrar para vocês uma sequência de fotos, e explicar do que se trata essa exposição, esse pavilhão, essa galeria, que é uma galeria permanente. Então eu saí da galeria Cláudia Andujar e vou explicando, porque tem o caminho entre a galeria dela no meio aqui da mata, e a gente vai para uma outra galeria por uma trilha. Tudo isso de propósito, claro. A galeria dela, quem é ela na verdade? É uma artista que nasceu em 1930 e poucos na Europa, e o pai dela foi morto pelos nazistas, e ela e a mãe fugiram para a Suíça, depois ficaram entre Estados Unidos e Brasil. E ela, para passar por todos esses traumas e tudo mais, começou a usar a fotografia inicialmente como um método de se expressar, de entender o mundo, e mais tarde se tornou uma grande artista da fotografia contemporânea. Essas fotografias que eu vou colocar em seguida para vocês vão mostrar como que ela enxerga esse período traumático do nazismo e da perseguição aos judeus no nosso país, né? Porque ela mostra, segundo a visão dela, muito pertinente, o que acontece, um outro tipo de perseguição, outro tipo de massacre no nosso país. E ela fotografou durante décadas o massacre dos Yanomami, que começou com o governo militar na década de 70,
né? O povo ainda não tinha tido contato com o homem branco e hoje a gente sabe no que deu, né? Um povo que foi massacrado e que continua sendo. A gente sabe que hoje no governo atual também os povos originários, os povos indígenas são perseguidos. E a galeria dela vem muito a calhar, continua moderna, continua atual, com fotos que expressam em preto e branco muitas vezes esse período de luz e de sombras que a gente pode ver nas fotos que eu vou colocar para vocês da galeria, tá? É uma galeria muito interessante, toma um pouco de tempo. A gente tá até tô fazendo os vídeos entre uma galeria e outra para não perder tempo parando só para gravar, porque a gente tem outras galerias para visitar, mas a galeria dela é uma galeria que fica num dos cantos aqui de Inhotim, no meio do mato, de propósito, toda integrada com a natureza, mostrando a cultura do povo originário Yanomami. Muito interessante, muito importante vocês se sensibilizarem através de uma artista que mostra através de fotografia, numa arte contemporânea, algo do qual nós precisamos colocar a mão na consciência, porque esse massacre, assim como muitos alemães se calaram e deixaram os judeus serem massacrados, o que pode estar acontecendo conosco é exatamente isso, calados vendo um povo indígena ser massacrado. Agora a gente vai entrar nesse grande bloco de concreto, é um concreto irregular, ele tem algumas angulações. E a imagem que ele passa é de propósito, uma imagem pesada. E eu vou mostrar qual que é a proposta do artista. É uma proposta de como que é trabalhado o concreto. Então tá vendo angulações e o que vocês imaginam que é a sustentação desse bloco de concreto? Como ele é sustentado por dentro? Qual que é o pilar dele? A gente vai ver agora na obra proposta. Então mais uma vez a proposta de Inhotim é essa integração com o verde, né? Então a obra em si já começa com a porta aqui mais baixa, como se a gente estivesse entrando num subterrâneo. A gente vem entrando por essa rampa e ao entrar a primeira coisa que a gente tem é um choque de luminosidade. Vai caindo a luminosidade aqui, fica bem difícil de enxergar, a gente tem que caminhar devagar para não tropeçar, isso é de propósito. E se abre aqui um salão. Esse salão tem algumas luzes em cima e essas imagens. O que são essas imagens? Elas mudam conforme a gente se movimenta e a gente vai enxergando outras. Do que eles são, a gente não vai encostar, mas eu vou mostrar para vocês. Olha, são formados de linhas, que são linhas de nylon e metal, que vão até lá em cima. Olha aqui a reta delas, ó. E olhando de longe, dá esse efeito de pilastras de ferro ou de luz. São pilastras imaginárias, ó. Aqui aparece mais uma de repente na nossa frente, de acordo com como a gente vai vendo a iluminação. É a sustentação desse grande bloco de concreto com luz e imaginação. Ou seja, não tem nenhum pilar verdadeiro aqui. Todo o concreto é sustentado por arte, luz e imaginação, com adaptações de materiais como um simples fio de nylon e luz. Então a gente vê aqui a sustentação de uma estrutura de concreto por algo muito leve, por algo na verdade inconcreto, né? Porque elas são cheias de ar e são também inclinadas e mudam de posição conforme o nosso movimento. Olha, gente, agora a gente vai entrar numa instalação, numa obra. Então isso que nós estamos entrando aqui é uma obra de Yayoi Kusama. É uma japonesa, uma artista, cuja história dela é que ela é uma paciente que tem um transtorno psiquiátrico com algumas ilusões, né, alguns delírios que ela mesma refere, que ela traduz para sua arte. E um dos delírios que ela refere frequentemente ter é com bolinhas. Isso se tornou uma obsessão em suas obras. Ela é uma artista super reconhecida que mora e atua num hospital psiquiátrico. Aqui a instalação dela em Inhotim mostra essas bolas prateadas e flutuantes
sobre a água que mudam de posição conforme o vento e conforme o movimento das águas. Elas estão em perfeita harmonia com o ambiente ao redor, como vocês podem ver a paisagem lindíssima de Inhotim, né? O paisagismo sempre presente e esses recortes por onde nós participamos da obra. A gente entra, vê e participa. A gente pode chegar bem perto e ver que essas bolas são de um brilho metálico que reflete. Ele é refletivo e também reflexivo. A gente pode se ver nele. E quando a gente se vê na obra da artista. Inclusive podendo tocar e ver essa obra. Ele está em perfeita harmonia com a vegetação, com a água e com a natureza. E ele vai mudando e sendo fluido, como a água. Essas bolas se distribuem aqui através de todo esse telhado, porque a gente está em cima de uma construção, como vocês podem ver, trazendo essa fluidez e esse reflexo, né? Com o brilho da luz do sol agora que está atrás das nuvens, a gente vê um brilho bem interessante dessas bolas prateadas que vão se movendo ao longo do dia, tornando essa uma obra dinâmica e uma obra a qual a gente sempre que vier aqui vai observar uma obra diferente. Essa artista é uma potência, ela tem várias outras obras interessantíssimas e essa é um dos pontos altos aqui de Inhotim, a sua obra. Vocês podem ver que aos poucos ela vai se mexendo, ó. As bolas estão se mexendo agora mesmo com o vento, tornando essa uma obra diferente para a próxima pessoa que entrar aqui. Já é diferente para cada um que vê, vocês sabem que a obra nunca é igual para as pessoas, mas para nós mesmos leva a refletir e nos vermos dentro e fazendo parte do delírio dessa artista. É incrível. Olha que escultura interessante. Tem alguma coisa aqui? O que vocês acham? Dá para encostar? Ops. Dá para entrar? E dá para ver o outro lado como se você fizesse parte da escultura. Então aqui tem piso, tem cor, tem teto, tem textura, tudo que uma escultura precisa ter. Inclusive a participação de quem observa. Muita gente passa por aqui batido sem notar, mas o que se causa aqui é um desconforto. Parece uma vitrine vazia, mas ela tá cheia. Olha só, vou deixar esse textinho para vocês lerem. Vamos estudar essa obra aqui juntos. Essa obra chama True Rouge. É uma mistura entre inglês e francês, né? True Rouge, verdadeiro vermelho. É uma obra tridimensional. Ela nunca toca o chão. E ela é suspensa por esses barbantes, estruturas vermelhas e de madeira que parecem com alguma coisa, né? Para mim, me lembram aqueles instrumentos de manipular as marionetes. E o que a gente pode ver é que existe uma unidade aqui que forma o conjunto. Essa unidade são essas redezinhas que contêm material de vidro, um líquido vermelho e panos, unidades, né? Que são muito parecidas entre elas. Então aqui a gente vê que tem uma garrafa, duas garrafas, 2 copos, funil, esponja de limpar, pano. No outro tem também funil, garrafas, copo, pano. Em alguns tem essa bolinha, em outros tem uma bolinha diferente, que é essa bolinha de vidro. Tem pequenas variações entre as unidades, como se elas fossem a mesma coisa com pequenas diferenças, as suas sutilezas, as suas individualidades, mas todas formam um conjunto em grupo, e todas são ali manipuladas. Do que vocês vão entender que são esses indivíduos, esses conjuntos e esse vermelho, cor de sangue, podem interpretar. Uma interpretação possível, que foi da inauguração dessa peça, no qual a artista pediu para que atores ficassem aqui derramando líquido sobre seus corpos nus, se empreendeu na inauguração, na instauração, que ela não gosta que chame instalação,
na instauração dessa obra que aquilo era passageiro, né? Como o ciclo da vida, como se isso daqui fossem os indivíduos que são e foram manipulados e viveram com seus sangues, formando um conjunto e que ou ainda existem da mesma forma ou deixaram de existir naquele momento, né? São fruto do passado, são registros do passado de algo que foi vivo e hoje é mais estático. Bem interessante como que simples objetos, né, de vidro, pano, tecido, o que a gente pode entender quando a gente vê um conjunto assim, ó, né, todos flutuando em conjunto como marionetes aqui dentro. Bem interessante, lembrando que as obras aqui em Inhotim, elas participam do ambiente, né? Então, apesar de ter um isolamento térmico aqui, a gente consegue ver o exterior e ver outras pessoas, inclusive ver todo o ambiente. É bem interessante. Vamos entrar numa nova galeria, onde tem gente cantando. Forte. Interessantes essas pessoas, né? Cada caixa representa uma pessoa mesmo que foi gravada num coral. Cada uma tem uma voz diferente. Essa parte do coro tá em silêncio, ó. O som tá vindo dali. Esse é um homem, ó. As vozes são lindas. Gente, aqui é o único lugar onde você pode colocar o ouvido e escutar a voz da pessoa como se estivesse na frente. Escutar os timbres, cada um. Isso é uma instalação de arte contemporânea. É usar o inesperado para surpreender. Quando que na arte clássica você ia ter caixas de som com vozes dispostas de uma maneira que causasse impacto. Incrível. Vale muito a pena vir conhecer. Porque por mais que eu esteja gravando, vocês não conseguem escutar todos os detalhes que essas caixas são capazes de reproduzir. Olha, nós vamos entrar na instalação de Cildo Meirelles. A primeira coisa que a gente vê ao entrar é uma bola redonda de plástico e ela está cercada por diversos tipos de barreiras. Tem cortinas plásticas, treliças de madeira, cercas plásticas, cercas de madeira, grades de ferro, cerca de arame farpado, todo tipo de barreira. Tem até barreiras de vidro, inclusive no chão é vidro quebrado. É uma barreira também para você pisar. E quais são as possíveis interpretações dessa obra? Ali, ó, você enxerga às vezes turvo, aquilo no centro, talvez da consciência ou algo que você quer muito, e barreiras de proteção, né?
que muitas vezes são construídas por nós mesmos. E por que que isso daqui, nessa representação toda diferente, além de tudo, é arte contemporânea? Porque as barreiras podem ser transpostas. E você pode caminhar pelo vidro, passar pelas barreiras, escolher o caminho que você vai fazer para chegar até ali, vencer cada uma delas para chegar no que seria o centro da sua consciência, ou o seu desejo, o seu sonho, bem aqui no meio, ó. O que o artista quer mostrar para você é isso. Você pode transpor todas as barreiras na obra dele, pisando no vidro e chegando até aqui, ó, bem do ladinho. Se essa obra ensina alguma coisa para vocês, se causa algum impacto, andar sobre o vidro é com certeza uma grande obra de arte. Entendidos, compreendidos, é bom vir até aqui conhecer e fazer você mesmo esse caminho, com certeza. Olha, gente, essa instalação, esse pavilhão, na verdade, é um dos pavilhões mais famosos daqui, da Adriana Varejão. A cor da água já chama atenção aqui, ó. Aqui desse lado a gente tem um verde mais clarinho e aqui um verde azulado profundo. E a primeira coisa que a gente encontra ao entrar na instalação é esse, como se fosse um banco, um púlpito branco aqui. O que que tem aqui? São vários azulejos com diversas plantas desenhadas. A gente já começa a notar umas plantas que talvez vocês conheçam aqui, aqui, mas você vai entender melhor quando você ler isso daqui, ó. Produzem mudanças profundas e agudas na esfera da experiência, na percepção da realidade, nas noções de espaço e tempo. Permanecendo inteiramente consciente, o indivíduo experimenta uma espécie de universo onírico, que em muitos aspectos parece mais real que o mundo habitual da normalidade. Objetos e cores, tornando-se em geral mais brilhantes, perdem o caráter simbólico. Permanecem à parte e assumem um significado maior, ganhando uma existência como que mais intensa. E vem de um escrito sobre a química dos alucinógenos. Então o que que tem aqui? São diversas plantas alucinógenas e psicodélicas. O que que isso quer dizer? Que a artista nos convida, antes de entrar no seu pavilhão, a mergulhar de forma um pouquinho onírica, por isso as cores fortes do lago diferentes, mergulhar de cabeça como se tivesse usado algum alucinógeno para poder entender e viver mais completamente o que vocês vão ver comigo lá dentro. Vamos mergulhar então, é aceitar esse convite? Agora nós entramos na galeria da Adriana e a primeira coisa que a gente vê é uma parede também de azulejos, mas que o interior da parede é diferente. Eu que sou médico reconheço isso daqui, mas para vocês que talvez não estejam reconhecendo, isso aqui parecem vísceras. Então uma parede de vísceras, uma parede feita de carne. E ali, mais uma vez, uma parede de azulejos, está passando por uma restauração, mas que tem esse aspecto tridimensional, uma ilusão também de azulejos. E aqui, não por acaso, uma outra ilusão. Assim como ali tem uma escada na água, aqui também tem uma escada na água, uma escada concreta e real, que convida a gente para um mundo real, e outras escadas que são para outros caminhos. O reflexo na água mostrando outro mundo e o reflexo no vidro também. E esse daqui me mostraram, eu não tinha prestado atenção, que a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção e olhar para cima, como em várias outras obras. Porque aqui a artista colocou também alguns azulejos com a mesma cor vermelha predominante, onde estão pintadas plantas carnívoras logo acima da carne, né? Essas paredes representam um acidente num hotel que aconteceu no Rio de Janeiro. A artista é do Rio de Janeiro, a qual 2 pessoas foram avisadas que haveria um desabamento e decidiram não sair do hotel. Linda do Rosário Hotel. Foi um acidente real e baseado nisso ela produziu essa parede, porque as pessoas fizeram parte do hotel até o seu final. Um casal não quis sair,
e morreu no acidente, nesse desabamento. Esse é o primeiro pavimento. Agora a gente vai conhecer o segundo pavimento e entender uma transição que vai acontecer aqui nesse mundo que ela está nos apresentando. Então vamos subir para o segundo pavimento e a primeira visão que a gente tem é uma mudança completa de cores. Do vermelho do sangue a gente chega numa sala azul bem grande, com as paredes todas preenchidas. Também por grandes azulejos. Esses azulejos, eles têm um padrão de pintura que muitos de vocês podem conhecer, que é aquele padrão de pintura barroca que vinha da Europa para o Brasil naquela época. Só que aqui é representado como um quebra-cabeça ou fora de ordem, de uma ordem caótica. Uma outra coisa importante de notar é que eles estão rachados, como que quebrando uma ordem ou trazendo mais liberdade. O primeiro pavimento da carne mostra talvez o que seja terreno ou o mundo inferior. E aqui no segundo, o azul, mostra um caos, um maremoto, uma libertação, talvez uma confusão com relação ao primeiro pavimento, que é mais carnal. Aqui um pavimento um pouquinho mais etéreo, mais volúvel, com algumas faces até de anjinhos aqui de ponta cabeça, ó. E a gente vai ter um terceiro pavimento, uma saída aqui, onde a gente vai para o terceiro piso. Aqui só nesse cantinho dá pra gente ver melhor as plantas carnívoras, ó, que ficam aqui atrás, que eu mostrei lá de baixo para vocês. Então agora a gente vai para o último pavimento. Agora na transição para o último pavimento, a gente passa por grandes paredes de concreto, com a visão possível é a do céu, ou das paredes e do chão. São alguns corredores em aclive e a gente chega no último pavimento, que é realmente descoberto. O que vocês já escutaram aqui no último pavimento? Um barulhinho, ó. Estão conseguindo escutar? Tem vários pássaros cantando aqui. Só que são pássaros de verdade, que estão aqui na mata em volta. E o que tem no último pavimento? Novamente os azulejos. Eles são claros e cheios de pássaros. Os pássaros que voam, que têm liberdade, que estão livres aqui em volta e cujo limite é o céu. Então, o terceiro pavimento traz essa mensagem. Traz outras mensagens também. Todos esses pássaros aqui realmente são pássaros que são presentes aqui na fauna local. E por algum motivo tem alguns que estão assim com o azulejo bem representado, bem visível, mas uns estão meio apagados, como esse. Vamos procurar, olha, tem outros mais apagados aqui também. Tem um quase sumindo, ó. Olha esse daqui, quase sumiu. Olha esse então. Um tipo de... Olha a diferença dali, do tucano. Dá pra notar a diferença dos três? A diferença é que ela representou o nível de preservação ou risco em que eles estão. Mais preservado, em risco e em quase extinção. Mostrando o que a fauna de aves do local vem acontecendo. Ou seja, são as aves aqui do local que podem ser escutadas aqui. Mais uma vez, a arte contemporânea, ela transcende uma tela, ela transcende uma sala e ela permite com que o espectador participe, escute, viva a arte. Com esses vídeos eu quero mostrar para vocês que às vezes a gente não entende e subestima a arte contemporânea, mas ela realmente tem muito a ver com o nosso tempo, né? O tempo de tecnologia, um tempo diferente dos outros tempos, e a arte contemporânea vai deixar a nossa marca para as próximas gerações, a nossa cara, como nós vivíamos, como nós pensávamos. E esse estilo moderno acho que tem tudo a ver com
Comigo, pelo menos, tem. Espero que tenha a ver com vocês também. Se tem a ver com vocês, deixa aqui nos comentários um hashtag arte contemporânea me representa. No ritmo dessas obras que são integradas com a natureza, essa obra aqui você precisa fazer uma trilha para chegar. E daí conforme você vai chegando, você vê um bloco, uma parede, um cubo, um quadrado talvez. E quando você chega mais perto, ele parece espelhado. Ó, a gente vê nós mesmos e a mata espelhada, uma certa confusão entre o limite do real e do onírico, do surreal. E tem uma face com uma porta, com a parede toda verde também, como se fosse uma continuidade onde você está entrando no mundo dos sonhos. Mas as paredes vão se estreitando até que você chega só numa fresta, onde você só consegue ver detalhes do outro lado, mas não consegue atingir. E o céu faz parte do ambiente, faz parte da obra. Aí você pode tentar chegar até o outro lado. E de novo você confunde o real com a obra. Que ela reflete o seu exterior. E entra numa outra porta. Com a luz do sol bem presente, ó. Aqui você vê a fresta que estava vislumbrando. E tem uma outra fresta, um pouquinho maior dessa vez. Que uma pessoa mais magra, não é o meu caso, né? Você tenta passar e não consegue, mas você já vê a outra porta e te leva a querer ver o outro lado. Todos os caminhos possíveis. Tem 4 entradas com 4 caminhos que se interligam, mas não completamente. Eles se tocam, mas não estão completamente fundidos. Então aqui seria onde uma pessoa magra conseguiria passar, eu não. E aqui um beco sem saída. Notem a textura da parede, é feita de flores de orquídea e folhagens todas em cimento, tá? E vamos, se tem 4 faces, tem 4 portas, no mínimo, né? E aqui é a última porta. Essa última porta não tá interligada com as outras, lembra? Então são 3 entradas que não levam a muita coisa, mas aqui na última tá o centro, que tá totalmente ligado com o céu, e tem algo aqui, um poço com água. E tem uma coisa que dá até uma dica ali, ó. Tem uma moedinha. Seria o poço dos desejos no centro? Ou a fonte da vida eterna? Tem uma fonte real em rochas aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, deixa eu tentar aumentar. Aqui tem rochas e água. E o que será que a artista estava querendo dizer com essa obra? Hein? Talvez que a gente tenha que percorrer vários caminhos, várias portas, várias ilusões, até chegar aonde a gente quer, ao centro, à fonte da vida, né? E esse olhar dessa 5ª porta, que é a ligação direta com a natureza, em meio a esses pequenos labirintos que ela construiu aqui. Não sei se é isso, mas se estiverem aí propostas diferentes de interpretação, coloca aqui nos comentários. E vamos sair. Voltar para nossa trilha. Ó, sair daqui, ó. De novo pela natureza. Bom, gente, a instalação do Carlos Garaycoa, que é um cubano. A gente entra, a sala é bem escura assim. Tem um telão lá no fundo. E uma obra exposta aqui que ela é dinâmica, são velas. Quando você se aproxima, você enxerga que essas velas estão algumas acesas, outras não, algumas derretidas e outras não. E conforme você vai se ambientando, o olho vai se acostumando com a visão, você começa a reconhecer alguns desses prédios dessa cidade.
Esse daqui, por exemplo, eu vou aumentar um pouquinho a luz para vocês verem a base da Torre Eiffel, ó. Deixa eu diminuir a luz de novo para o natural. Assim como outros. Tem um outro prédio conhecido aqui, prédios mais famosos e menos famosos. Ó. Esse daqui que tá queimando uma das torres e o outro não. E o motivo dele ter feito isso é mostrar que as cidades são dinâmicas. Assim como seus prédios, eles têm um tempo de vida. Alguns são mais famosos e duram mais e são preservados com o tempo, e outros são totalmente passageiros. Isso tanto por conta do desgaste do tempo quanto por conta de conflitos. Ele fala muito que as cidades são pontos de conflitos, né? E aí ele demonstra isso através da arte como os edifícios de vela, em que o fogo vai consumindo e eles têm um tempo de vida, alguns mais preservados e outros menos. Olha, na primeira obra aqui no Tunga, tem umas caixinhas de som. Aqui fica tocando Jorge Benjor, mas repetindo uma frase. O que está embaixo é como o que está no alto. E tem algumas coisas no alto e outras embaixo. Aqui é um desenrolar de um anzol, de uma âncora, todo enovelado e confuso. E tem 7 malas penduradas aqui em cima. E o que está embaixo é como o que está no alto. O que está no alto é como o que está embaixo. Vamos subir e ver o que tem lá no alto, né? Já aqui nessa caixinha de cima tá tocando Que se triste Venice, que triste Veneza. E o que tem aqui no alto? 7 chapéus com 7 crânios. Na verdade tem um 8º chapéu, né? Que é o chapéu que contém todos eles, que estão circundando o chapéu central, né? Com uma galáxia, né? Eles estão orbitando, todos mortos. Então, o que está no começo da vida e o que está no final. E aqui a viagem, os 7 viajantes. Bem interessante, uma música no começo dizendo uma coisa, e que aqui chegou no final da viagem, o começo e o final da viagem. E chegamos ao final da viagem apenas em alguns degraus. Essa é a primeira obra aqui de Tunga. Bom, essa outra obra se chama Palíndrome Incesto, que é um jogo de palavras, né? Palíndrome, incesto, de dentro do cesto, ou de incesto mesmo, porque as imagens formam esse casal, né? De dedais. E se vocês observarem, tem uma agulha aqui, outra agulha ali, e uma linha formada de... Isso daqui é fio de cobre. E ali outro dedal. E uma aliança aqui no meio, né? São 2 alianças, 3 na verdade. O incesto, ou seja, as agulhas vão formando um casamento, uma ligação entre os dedais e as alianças. Formando aí um significado tanto de que os objetos têm a ver, né? Agulha, linha e dedal, quanto a imagem da aliança, de uma possível relação aqui com 3 personagens, 3 alianças, e um fio que pode, uma agulha que pode tanto criar enlaces e laços, quanto nós, né? Nós que são mais difíceis de desatar. Outra obra do Tunga, também com os mesmos elementos de frascos com conteúdo, só que aqui tem ímã, tem metal, tem cristal e tem uma coisa que parece exatamente talvez o que vocês estejam pensando ali. Tudo sustentado, e aí ao lado de uma complexa trama novamente, de unidades muito parecidas, enredadas, com frascos contendo um líquido amarelo, cristais amarrando aqui, bem uma estrutura cristalizada, e outra imagem aqui também parecendo um excreta, né? Um cocôzão, com urina, com cristais, com metal, tudo meio amarrado, preso, como
organismos que produzem excretas. E a gente vai atravessar lá para o outro lado, não por aqui, e vou mostrar o que tem atrás dessa transformação. Atrás dessa transformação tem uma cortina. E atrás da cortina tem um boneco. Nos surpreende um ser totalmente cristalizado, amarrado como um fantoche. Então, mais uma vez ele surpreende mostrando um ser humano totalmente pétreo, cristalizado, imóvel e manipulável. E em oposição a ele, a cortina branca ali, tem uma cortina vermelha aqui. Vamos ver o que tem atrás da cortina vermelha. Um outro humano, formado pelos excretas, pelos cristais e pelas excretas. E cheio de ímãs aqui também. E também é um fantoche manipulado. Então será que são fases da evolução? De um para o outro? A viagem começou por qual lado e termina em qual lado? Qual que é a diferença de quem tá aqui? Quem tá aqui e quem tá lá? Uma outra peça aqui do Tunga, que começa com essas cabeças de busto. São diversas, algumas com essas caras mitológicas, como talvez Poseidon, ali faces romanas. São diversas cabeças entrelaçadas numa costura, então parece o tempo se passando. Aqui são agulhas de crochê, a vida se desenlaçando, mas não importa quem você foi, mais nobre ou menos nobre, no final o que acontece? Todo final é igual, todo final acaba aqui, ó. Nobres ou pobres terminam igual. Esse é o tecido, a tecelagem da vida. Chegamos agora na obra de Chris Burden. E é interessante que esse nome Burden tem a ver com peso, né? Com o que você carrega. E é uma obra realmente pesada. Essas são vigas de aço num piso de concreto. Como ele construiu essa obra? Aqui tinha um guindaste de 45 metros de altura, que durante 12 horas ficou despejando uma a uma essas vigas no concreto que ainda estava mole. E aí a obra foi se formando meio que aleatoriamente, então ela nunca poderia ficar igual, porque ela conta com acaso, e com vigas de tamanhos, formatos, pesos diferentes, né? É uma obra que fica exposta ao tempo, né? Portanto ela muda por ser o aço, oxida, e é uma obra que ele quer transmitir tanto um peso, realmente algo pesado, quanto a interação do homem com o ambiente, com o social, com tudo em volta, né? E aquele que observa não só observa, como pode interagir, né? Entrar na obra, como vários artistas aqui, e cada interação que você tem produz algo diferente. São sons diferentes. Cada hora do dia a iluminação produz um padrão de sombras. Ó, tem algumas que estão no chão e outras são bem altas. A imagem vista daqui de dentro também é bem interessante. Vocês veem o sol, olha só. O Rei Sol aqui faz parte da obra e todas as vigas se insinuando, né? Tentando atingir o céu. E firmes, presas ao chão, presas ao concreto. Mais uma vez a gente pode interpretar de diversas formas, né? Vigas de tamanhos, formas diferentes, elas são parecidas entre si, mas produzem coisas diferentes e todas tentam talvez atingir o elevado, o céu, né? Podem representar indivíduos, podem representar, né, seres humanos presos ao concreto, mas tentando se insinuar ao céu. Ao mesmo tempo que ela é forte, pesada, permanente, ela muda com o tempo, né? Ela se oxida, ela se enferruja, ela envelhece e ela está sujeita à nossa participação, à nossa interferência, a produzir algo com a nossa presença. Isso é bem interessante, né? Uma obra também, um dos pontos marcantes aqui de Inhotim. E fica
num ponto alto, né? A gente tá aqui no alto de uma montanha. A gente vê aqui que desce pra mata, pra floresta, num descampado aqui, no qual a gente pode observar a natureza em volta e também interagir. Muito, muito interessante. Gente, Inhotim é fantástico. Quem puder vir, venha, conheça por si mesmo. Quem não puder, assiste tanto os nossos vídeos quanto os vídeos de outras pessoas que produziram, que são fantásticos. Inclusive, eu vou deixar aqui um cardzinho, a Mayara vai colocar aqui um cardzinho de um vídeo que é de produção oficial, que é incrível, que dá, assim, muita vontade de vir. Então, próxima oportunidade, se puderem viajar, vierem a Minas, fica perto de Belo Horizonte. Cidade mais adequada para se hospedar é Brumadinho, né? Brumadinho, para vir para Inhotim.